Olá a todos, Peri Richard de Itajaí, Santa Catarina. Vamos lá para mais uma dosezinha de Red Pill Outdoor, né? Bom, o que acontece que eu posso estar tentando elaborar hoje? Eu queria fazer o seguinte exercício mental. Imagine que você tem um stalker atrás de você, não? Uma pessoa te perseguindo, e você sabe que essa pessoa ela é uma psicopata sádica que deseja castigar, punir você, não por erros seus, mas com suplícios, né? De maneira que alcance sua morte de maneira gradual, lenta, né? E esses suplícios vão aumentando, então, por serem graduais, lentos, mas progressivos no sentido de serem cada vez mais danosos, até que a morte aconteça. Então, se a gente fosse levar em consideração, por exemplo, os vilões dos filmes slasher, como Jason, da Sexta-feira 13, Michael Myers, da saga Halloween, Fred Krueger, da Hora do Pesadelo, e tantos outros, né? Você pode pegar aí, tem 1 quilo desses filmes por aí, de tempos em tempos eles lançam ou relançam mais filmes de uma mesma série. Mas esses que eu acabei de falar, que eu acabei de citar, entre outros, são filmes slasher que não tem muita conversa. Dificilmente existe um protagonista, existe o vilão, existem os coadjuvantes que vão morrendo ao longo da trama. Mas existem filmes, por exemplo, que existe esse tipo de coisa. O antagonista ele vai, captura pessoas, vai matando. Tem muito disso num filme um pouco mais recente, mas não tanto, que é o Fragmentado, né? Que ele captura uma série de gurias, tal, e enfim, tenta ali fazer uma espécie de sacrifício. Para quem não assistiu, da série lá, né, do M. Night Shyamalan. Desculpem, porque outdoor tá sujeito à questão aqui da sonoplastia não ser a mais adequada. Mas enfim, então o que acaba acontecendo? Então nós temos filmes slashers que vão lá e fazem o que tem que fazer e morreu o assunto. Mas temos filmes que as pessoas, realmente os antagonistas, os vilões, eles vão lá, capturam os outros personagens e por fim acabam torturando, aquele tipo de coisa toda, suplícios e enfim, fazendo aquilo que tem que fazer segundo a trama do filme, o enredo e tudo mais da história. Então, voltando agora né, depois dessa digressão toda, voltando agora para o que eu estava construindo, né, o exercício imaginativo. Então você sabe que essa pessoa está te perseguindo e quer ali cometer com você uma série de castigos e punições, de suplícios, de tortura das mais variadas, desde que seja de maneira cada vez mais progressiva, por assim dizer, mas que seja lenta e gradual, né? Se a pessoa, por exemplo, não conseguir aguentar essa situação, ela acaba, se tiver a oportunidade, se matando, do que ter que ficar aguentando, enfim, toda aquela tortura. Eu digo isso porque pode parecer que eu tô meio gore hoje, mas a nossa situação tá mais ou menos nessa. A diferença é que nós já fomos capturados. Então já não tem mais um stalker. Existe sim o antagonista ou os antagonistas que nos aprisionaram e, enfim, agora estão promovendo todo tipo de violência possível, até toda a violência possível. Eu acho que ainda não é o caso, mas sádica, sem dúvida, psicótica também. Impondo o isolamento num período de quarentena que já estamos aí praticamente em 1 mês, né? Já estamos indo para 1 mês disso daí. Boa parte do setor econômico está
paralisada no país. Eu sei que não é só no Brasil, mas eu falo a nível de Brasil. E quando eu falo a nível estadual e regional, por exemplo, o negócio realmente não está legal, muito pelo contrário. Enfim, nós já fomos não só perseguidos, mas hoje nós fomos alcançados e estamos nessa sessão de tortura, né? E as últimas notícias que nós temos é uma coisa assombrosa, né? É ministro de saúde dizendo que tem que dialogar com lideranças criminosas em determinadas comunidades, interpretações errôneas acerca da lei, esdrúxulas, quer dizer, é a legislação dizendo uma coisa, o sujeito dizendo que ela não diz, ou dizendo que ela diz outra coisa que às vezes é 100% o contrário daquilo. Isso vai ter um efeito psicológico tal qual nesse exercício mental que eu fiz, teria, por exemplo, no nosso corpo, se fossem, de fato, castigos fisiológicos, né? Então você está ali sendo espetado, você está sendo apertado, pressionado, como se também alguma coisa que estivesse te beliscando, enfim, desde de sensações incômodas até sensações cada vez mais dolorosas, né? Algumas não vão chegar a doer tanto, mas algumas outras vão doer demais. E dói na alma, no intelecto das pessoas. Aí soma-se a tudo isso a seguinte situação. Nós temos hoje um quadro muito fragmentado. O brasileiro, ninguém quer abrir mão da zona de conforto para ir tentar depor esses facínoras, esses tiranetes que estão aí pelas prefeituras, pelos governos estaduais. Ninguém é demais, né? Tem uma meia dúzia, né? Uns 7 mil aí que não dobraram seu joelho a Baal. Mas desses, de fato, também, sei lá quantos estão indo de fato. E aqui, vamos ser sinceros, é insuficiente, né? Se você quiser fazer 1 quilo de um pão, você vai precisar, olha, para ter uma porção de 1 quilo, você vai ter que ter o correspondente dos ingredientes necessários para aquele tipo de pão. Então a sua intenção era fazer 1 quilo de um determinado tipo de pão, de um determinado bolo, de um determinado preparado. Se você não tiver, ainda que você tenha todos os ingredientes necessários, mas não na quantidade necessária, você não vai conseguir fazer aquela quantidade, por exemplo, de 1 quilo daquilo que você queria fazer. Então, no Brasil, nós temos isso, nós temos uma população que já foi capturada, que está sofrendo com as torturas, mas que não reage. E o pior não é isso. Os psicopatas que já nos capturaram, eles são tão sádicos a ponto de pensar o seguinte: bom, se você não está reagindo, se você que deveria estar sentindo dor, e provavelmente está, e estamos, mas você não reage, você não bate, você não, entendeu? Não tenta reagir, não... Bom, eu, dentro da minha psicopatia e sadismo, pra mim tá tudo bem, porque não sou eu que estou sentindo dores. E outra, justamente por ser psicopata, eu não tenho condições de passar pela empatia, eu não consigo sentir a sua dor. Mas já que você que está sentindo dor não se manifesta ao contrário, então eu vou continuar a dose, porque não é possível. Ou você vai acabar esperneando, o que pode até aumentar a minha sensação de prazer ao ver você se debatendo, ou você vai morrer. Mas aí não vai ser eu. E aí, isso eu tô falando como se estivesse num lugar, é lógico, de psicopata sádico. Então nós estamos nessa situação. Nós temos um número ínfimo de pessoas conscientes e bravas, que querem e que já estão em alguns pontos desse país dando a cara para bater e indo à frente. Outros tantos, nem tanto, infelizmente, deixando a desejar. Com isso o Brasil vai sangrando, o sangue vai drenando e a situação vai piorando cada vez mais.